Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos aqui para mais uma importante aula de preparação para o Enseja 2024. Hoje nós vamos falar sobre regra de 3 simples, o que é e como calcular. Vamos começar então aprendendo o que é uma regra de 3 simples. Uma regra de 3 simples, pessoal, é uma regra, é uma técnica que nós temos na matemática que nós usamos para resolver problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Numa regra de 3 simples, nós temos 3 medidas conhecidas e nós queremos encontrar uma outra medida que é desconhecida. E para isso a gente vai utilizar a regra de 3 simples. Então, antes de a gente aprender a calcular a regra de 3, nós precisamos saber e aprender o que é uma grandeza diretamente proporcional e também o que é uma grandeza inversamente proporcional. Nós vamos utilizar muito isso em nossos cálculos, por isso é importante prestar atenção aqui. Nós dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional à outra quando o aumento de uma delas implica no aumento da outra, na mesma proporção. Vamos entender isso através de um exemplo. Eu tenho aqui um pedreiro que ele consegue construir em 5 horas um muro de 100 metros quadrados. Agora eu pergunto para vocês, se a gente aumentar agora essa área desse muro para 500 metros quadrados, o que você acha que vai acontecer com o tempo necessário para esse pedreiro construir esse muro? Ele vai precisar de mais tempo, né? Então, nós dizemos o quê? Que se o aumento da área do muro está implicando no aumento do tempo necessário para construir esse muro, nós vamos dizer que nós temos grandeza diretamente proporcional, ou seja, o aumento de uma implica no aumento da outra na mesma proporção. Então, isso que é uma grandeza diretamente proporcional. Vamos agora entender o que são grandezas inversamente proporcionais. Nós dizemos que uma grandeza é inversamente proporcional à outra quando o aumento de uma delas implica na diminuição da outra. Vamos ver aqui um pequeno exemplo. Eu tenho aqui um carro que ele faz uma viagem em 10 horas, percorrendo 100 km por hora. Agora, se eu aumentar a velocidade, se esse carro aumentar a sua velocidade para 200 km por hora, o que você acha que vai acontecer com o tempo da viagem? Vai diminuir, não é? Se você está com pressa, você aumenta a sua velocidade, você consegue chegar em um certo lugar com um tempo menor. Então, é isso que está acontecendo aqui. Quando o aumento da velocidade está implicando na diminuição do tempo, nós dizemos que nós temos aqui grandezas que são inversamente proporcionais. Então, nós vamos ver a utilidade disso agora para a gente resolver questões de regra de 3 simples. Uma vez que nós aprendemos o que é uma regra de 3 simples e o que são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, nós vamos aprender agora como resolver questões que envolvem regra de 3 simples. E para isso, nós vamos estar seguindo aqui alguns passos que eu vou estar mostrando para vocês aqui com alguns exercícios, beleza? Vamos então para o nosso primeiro exercício. Veja a seguinte situação. Posso pintar uma parede de 30 metros quadrados com 5 litros de tinta. Quero pintar uma parede de 150 metros quadrados. Quantos litros de tinta vou precisar? O primeiro passo é você destacar da questão quais são as grandezas envolvidas. No caso aqui eu tenho a área da parede e eu tenho aqui litros de tinta. Depois que você destacou as grandezas importantes, nós vamos aqui montar uma tabelinha colocando as grandezas da mesma espécie numa mesma coluna. Então, vai ficar assim, 30 metros quadrados de parede, eu pinto com 5 litros de tinta. Agora, eu quero pintar uma área de 150 metros quadrados. Quantos litros de tinta eu vou precisar? O valor que eu estou procurando, eu vou colocar aqui um X que indica a medida a ser encontrada, beleza? Depois que você montou a tabelinha, você tem que analisar se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos fazer aqui a seguinte análise. Se eu aumentar a área da parede a ser pintada, o que vocês acham que vai acontecer com a quantidade de tinta necessária? Também, né, vai aumentar. Se eu aumentar a área da parede, se eu aumentar a área a ser pintada, eu vou precisar de mais litros de tinta. Então, nós temos aqui grandezas que são diretamente proporcionais.
Se essas grandezas elas são diretamente proporcionais, nós vamos multiplicar de forma cruzada, nós vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar assim, ó, 30 vezes x, que vai ser igual a 30x, vai ser igual a 150 vezes 5. Agora, então, basta a gente resolver aqui essa equaçãozinha do primeiro grau. Primeiro, vamos calcular, então, quantos que é 150 vezes 5. Então, vai ficar assim, 5 vezes 0, 5 vezes 5 dá 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. Então, vai ficar assim, 30x vai ser igual a 750. Esse 30 está multiplicando x, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x vai ser igual a 750 dividido por 30. Agora, basta a gente calcular, então, essa divisão que nós vamos encontrar a quantidade de tinta necessária. Então, vamos continuar aqui, ó, 750 dividido por 30. Vamos pegar aqui o 75, que multiplicado por 30 vai ser igual a 75, eu chegar bem perto sem passar, é o 2, né? Então, 2 vezes 30 dá 60. E 75 menos 60 dá 15. Agora, a gente abaixa o zero. E nós vamos ter aqui 150. Que número que multiplicado por 30 vai ser igual a 150, eu chegar bem perto sem passar, é o 5, né? E 30 vezes 5, ou 5 vezes 30 dá 150. E 150 menos 150 dá 0. Então, o valor que nós estamos procurando aqui é 25. Então, respondendo a nossa pergunta, para pintar uma parede de 150 metros quadrados, eu vou precisar de 25 litros de tinta e essa daqui vai ser a nossa resposta. Beleza? Então, vejam só os seguintes passos que você tem que seguir. Montar uma tabelinha, verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, você vai multiplicar cruzado. Beleza? Vamos agora ver um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos lá, pessoal. O nosso próximo exercício diz assim. Um galinheiro tinha ração para alimentar 50 galinhas por 30 dias. Se o consumo for constante e se o galinheiro abrigar agora 75 galinhas, por quantos dias a ração irá durar? Então, o primeiro passo é destaque as grandezas envolvidas. No caso aqui, nós temos a quantidade de galinhas e nós temos os dias que essa ração dura, beleza? Agora, nós vamos montar uma tabelinha colocando as grandezas da mesma espécie numa mesma coluna. Então, nós temos aqui, esse galinheiro tem 50 galinhas que tem ração para 30 dias. Agora, se a quantidade de galinhas vai aumentar para 75, nós queremos saber por quantos dias essa quantidade de ração vai durar, beleza? O próximo passo é a gente analisar se as grandezas elas são inversamente ou diretamente proporcionais. Vamos fazer aqui a seguinte análise. Se a quantidade de galinhas está aumentando e a quantidade de ração é a mesma, o que vocês acham que vai acontecer com a quantidade de dias que essa ração vai durar? Vai diminuir, né? Se nós temos mais galinhas comendo, essa ração vai durar menos dias. Então, nós estamos aqui trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Se as grandezas elas são, então, inversamente proporcionais, nós não vamos multiplicar cruzado, nós vamos multiplicar reto ou multiplicar em linha, beleza? Vamos entender como fazer. Então, ao invés de você multiplicar cruzado, você vai multiplicar reto, multiplicar em linha. Então, vai ficar assim, ó, 50 vezes 30 vai ser igual a 75 vezes x. Olha só a diferença, multiplicar reto, 50 vezes 30, 75 vezes x. Agora, é o mesmo passo, é a gente resolver aqui essa equaçãozinha. Então, nós vamos calcular primeiro quantos que é 50 vezes 30. Vamos multiplicar aqui, 0 vezes 0, 0 vezes 5. 3 vezes 0, 3 vezes 5, que dá 15. Então, nós vamos ter aqui 1.500. Então, vai ficar assim, ó, 1.500
é igual a 75x. Para descobrir o valor de x, nós vamos passar esse 75 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Vamos continuar aqui em cima. Vai ficar assim, x vai ser igual a 1.500 dividido por 75. Agora, para a gente encontrar a quantidade de dias, nós precisamos calcular aqui essa divisão. Então, vamos continuar aqui, 1.500 dividido por 75. Vamos pegar aqui o 150, que número que multiplicado por 75 que dá 150 é o 2, né? Então, 2 vezes 75 dá 150. 150 menos 150 dá 0. A gente abaixa esse 0 e coloca ele aqui no quociente. E essa daqui é a nossa resposta. Então, quantos dias agora vai durar essa ração? Se agora esse galinheiro abrigar 75 galinhas, vai durar, então, 20 dias. Tranquilo, pessoal? Então, para a gente frisar esses conceitos, vamos fazer aqui mais algumas questões. Vamos fazer, então, algumas questões que já caiu no Enseja envolvendo regra de 3 simples, beleza? A primeira questão diz assim: a gordura trans é um ingrediente utilizado em alguns alimentos para dar mais sabor. Porém, é difícil de digerir e pode causar problemas de saúde. O Ministério da Saúde adverte que não há níveis seguros de ingestão desse tipo de gordura. Uma mãe fica preocupada após seu filho ingerir todo o pacote de um biscoito que tem 20 unidades. As informações nutricionais apresentadas nesse pacote indicam que cada porção equivalente a 5 unidades de biscoito tem 2 gramas de gordura trans. A quantidade em grama de gordura trans proveniente do pacote de biscoitos ingerido pela criança é... Então, pessoal, aqui nós temos uma questão envolvendo regra de 3 simples. Então, o primeiro passo é destacar quais são as grandezas. No caso aqui, nós temos unidade de biscoito e nós temos gramas de gordura trans. A questão nos informou que 5 unidades de biscoito tem 2 gramas de gordura trans. E a mãe fica preocupada com seu filho que ingeriu 20 unidades desse biscoito. E ela quer saber qual foi a quantidade em grama de gordura trans que seu filho ingeriu. Agora que nós montamos a tabelinha, nós analisamos se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos fazer aqui a seguinte análise. Se eu comer mais biscoitos, eu vou estar ingerindo mais gramas de gordura, não é verdade? Quanto mais biscoito, mais gordura eu vou estar ingerindo. Então, nós temos aqui grandezas diretamente proporcionais. Se as grandezas são diretamente proporcionais, nós vamos multiplicar de forma cruzada, conforme nós aprendemos. Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes x, que é 5x, vai ser igual a 20 vezes 2. 20 vezes 2. Agora, basta resolver. Então, vai ficar assim, ó, 5x vai ser igual a 20 vezes 2, que é 40. Então, x vai ser igual a 40. Esse 5 está multiplicando x, eu vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar assim, x vai ser igual a 40 dividido por 5. E 40 dividido por 5, nós sabemos que é 8. Então, qual vai ser a nossa resposta? A quantidade em grama de gordura trans proveniente de biscoitos ingerido pela criança, que tem 20 unidades, vai ser igual a 8 gramas de gordura trans. Resposta aqui, letra B. Beleza, pessoal? Vamos, então, para a nossa última questão. Uma fábrica com 1.500 funcionários produz em 12 dias uma encomenda mensal fixa de carros para exportação. No próximo mês, 500 desses funcionários estarão de férias. A questão quer saber, no próximo mês, quantos dias serão necessários para que a fábrica produza a quantidade de carros para cumprir a encomenda mensal para exportação. Então, o primeiro passo é destaque as grandezas envolvidas. Então, nós temos aqui funcionários e nós temos os dias. Depois que nós destacamos as grandezas envolvidas, nós vamos montar uma tabela colocando as grandezas da mesma espécie numa mesma coluna, conforme nós aprendemos. Então, tem aqui 1.500 funcionários, eles produzem uma encomenda mensal fixa em 12 dias. Agora, 500 desses funcionários estarão de férias. Só que preste bastante atenção, pessoal. Se você colocar 500 aqui, você vai errar.
Porque a questão está falando de forma bem clara. 500 funcionários estarão de férias. Então, quantos funcionários que nós vamos ter trabalhando na verdade? Nós vamos ter 1.500 menos 500. Se 500 funcionários estarão de férias, nós vamos ter, então, 1.000 funcionários trabalhando. Então, aqui, na verdade, é 1.000. E nós queremos saber quantos dias esses 1.000 funcionários trabalhando vão conseguir fazer essa encomenda fixa de carros. Então, nós conseguimos montar a nossa tabela. Agora, eu vou multiplicar de forma cruzada? Não. Eu vou analisar se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, pense comigo. Se a quantidade de funcionários está diminuindo, o que vocês acham que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai aumentar, né? Se eu tenho menos funcionário trabalhando, eu vou precisar de mais dias para fazer essa mesma encomenda. Então, nós temos aqui grandezas que são inversamente proporcionais. Se essas grandezas são inversamente proporcionais, nós vamos multiplicar reto ou em linha. Então, vai ficar assim, 1.500 vezes 12 vai ser igual a 1.000 vezes x, que vai ser igual a 1.000x. Basta agora a gente fazer essa multiplicação aqui, 1.500 vezes 12, vamos resolver aqui, 1.500 vezes 12. Então, vai ficar assim, 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 5 dá 10, vai 2, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 1, 1. Agora, a gente soma, aqui vai ficar 0, 0, 0, 8 e 1. Então, isso vai dar aqui 18.000. Então, eu vou ter aqui que 18.000 vai ser igual a 1.000x. Agora, esse 1.000 está multiplicando x, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 18.000 dividido por 1.000. Para simplificar os meus cálculos, eu vou cortar esses 3 zeros aqui de cima com esses 3 zeros aqui de baixo, e vai ficar 18 dividido por 1. E 18 dividido por 1, isso dá 18. Então, respondendo a nossa pergunta, quantos dias agora serão necessários para que a fábrica produza a mesma quantidade de carros para cumprir a encomenda mensal para exportação? Agora que ela só tem 1.000 funcionários trabalhando, serão necessários, então, 18 dias. A nossa resposta aqui é a letra B. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Eu vou estar deixando aqui alguns exercícios para vocês estarem praticando o que nós aprendemos aqui hoje. Se tiver alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu estarei ajudando vocês. Fique com Deus, até uma próxima. Tchau, tchau.